Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o universo inteiro é uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá? Enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio. O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida. Olá? Desde que eu entrei. Você está 2 minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo. Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás, ele está apenas avançando. Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando. Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento, puf, ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está. Eu não percebi que o tempo passou. Este é o 30º ano da Isha. É o 30º aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem 3 dias em minha experiência. E nesses 3 dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapura é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe e... Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora.
Às vezes, em um dia, já estive em 6 aeroportos, mas eu nunca perdi um voo, nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo? É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está? Sim. Se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar? Não tem nada a ver com o tempo? Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente costumava durar 13 horas e meia, 14 horas, mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo, então levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadhguru, eu disse 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadhguru, 16 horas, é muito tempo. Então eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você, mas eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em 2 horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto, 2 horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em 10 anos, se você pode fazer em 1 ano, se ambos vivem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por 1000 anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do tempo. De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você é essencialmente uma expressão de quem você é. Então, o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso. Porque não é uma expressão de quem você é sobre determinar quem você é. É sobre determinar quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais, mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química,
e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação, porque nós sempre testemunhamos isso. Mas hoje, há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é, isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então, yoga, como um sistema, precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que fazemos, que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade, mas essencialmente essa atividade, por natureza, é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade, não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão, é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora, como pessoa, é uma combinação de coisas. Material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. E desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações. E o que mais você tenha absorvido, todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa. As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o Ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então as pessoas dizem, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é, de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da BlackBerry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli. Sabe, todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo.
que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento? Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença. Como é a vida? Como é Deus? Apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã. Porque o sadhana é da maneira que é. No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmos é cíclico. Quanto mais você se identificar com seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas. O processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. Então, yoga significa, em certo nível, quebrar o ciclo da vida. O que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. Porque se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum. Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar, mas, na verdade, você não está indo a lugar algum, você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então, yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta, para que quando você seguir a linha, você possa chegar a algum lugar, você não vai estar dando voltas e voltas. A natureza não vai te libertar tão facilmente. Você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo o círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá 1 metro à sua frente, então será tudo real. Se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente ele se torna como um circo. Uma vez que você perceber o circo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará 1 metro à sua frente, então tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre, você vai querer fazer algo sobre isso. Então esses ciclos repetitivos de compulsividade, surgem porque há vários tipos de memória no sistema. Memórias kármicas, informação, essencialmente significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. Viver nele e não ser dele, isso não passará a ser assim facilmente. Não estou dizendo que seja difícil,
mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso, por mais simples que o sadhana seja. Se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você, passo a passo. Talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer. Porque o som é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Namaskaram, Sadhguru. É correto eu entoar mantras sem saber o significado? Os mantras não têm significado? Veja, existem duas dimensões de um mantra. Os mantras não devem ter nenhum significado. Na tradição, existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. Porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim, porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida, eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente um certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação, mas significados são coisas humanas.
Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação, o som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração? Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação, em um certo sentido, significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido. Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido. Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele, mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver. Mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Om Namah Shivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha com algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shiva Kasi, ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário, ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama, elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, simplesmente o ignore? Por quê? Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física, é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim,
O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos não significam nada para as árvores, mas se você, na verdade essas experiências foram feitas, se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. A sua existência. Você, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor? Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso? É só que... existe uma maneira digna de lidar com isso? Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito, com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim,
Quando a necessidade se tornar assim? Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome, algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente. Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então, o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio
vai mudar segundo as compulsões do tempo, ou vai mudar por escolha consciente. Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Nem toda situação que parece ser uma solução é realmente uma solução. Nem toda situação que parece ser um problema é um problema. Então, o que é problema, o que é possibilidade? É assim. Havia um pequeno pássaro em Michigan, nos Estados Unidos, e o inverno estava apenas começando. Essa é a época em que ele tem que migrar para o sul, para um clima mais quente. Mas ele estava feliz demais e ficava piando por aí. Você sabe, ele encontrou companhia entre os humanos, pois muitos também ficam piando. Então ele ficou ocupado piando e atrasou um pouco a sua ida para o sul. Quando o tempo começou a esfriar mais, ele tentou voar, mas suas asas congelaram e ele caiu no chão. Uma vaca estava passando pelo local e ela, você sabe, excrementos de vaca acontecem, caiu bem em cima do pássaro. Sentindo o calor do excremento, o pássaro lentamente se recuperou e ficou muito feliz. E piou novamente, de dentro do excremento. Um gato faminto estava passando, ouviu o pio, abriu o excremento e comeu o pássaro. Portanto, nem todos que jogam um monte de merda sobre você são seus inimigos. E nem todos que tiram você da merda são seus amigos. É só que, se você estiver preparado, se você tiver se preparado de uma tal forma, não importa o que aconteça. Você sabe fazer disso uma possibilidade maravilhosa para si mesmo. Porque o que a vida coloca diante de nós não é nossa escolha. Sempre tentamos gerenciar isso até certo ponto, mas não é inteiramente nossa escolha. A vida pode nos jogar todos os tipos de coisas, mas o que fazemos disso é 100% nosso. Se essa dimensão, se nos encarregarmos dela, não importa o que a vida joga em mim, eu vou fazer disso um tremendo processo para mim. Pode vir o que quer que seja. Não importa o que a vida joga em você, você vai transformar isso numa possibilidade. Você não vai transformar nada em seu problema, pois você não é um problema. Essa é uma escolha que cada ser humano tem para cada situação. Quando digo cada situação, só existem situações e situações e situações em nossas vidas. Quando você não sabe lidar com uma determinada situação, você chama isso de problema. O que é um problema para você, talvez seja uma possibilidade maravilhosa para outra pessoa. Normalmente é. Não é? Não existem problemas na vida. Existem apenas situações. Você pode fazer delas uma possibilidade ou um problema. Você pode
Você mesmo pode se tornar uma possibilidade ou um problema. Essa é uma escolha que cada ser humano tem. Mas para exercer essa escolha, você tem que estar, de uma certa maneira, dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, você está num determinado estado de equanimidade, equilíbrio e exuberância que, não importa o que a vida jogue para você, você vai fazer disso uma possibilidade maravilhosa. A vida pode jogar todos os tipos de coisas horríveis. Não subestime a vida. Ela pode fazer certas coisas com você, sim. Ela pode fazer todo tipo de coisas com você. Nas horas mais inesperadas, ela vai jogar algo em você que você nem imaginou que fosse possível. Quanto mais ativo você é, mais coisas inesperadas acontecem com você. Sim. Então, em vez de tentar controlar o que a vida deve jogar em você, prepare-se de uma tal forma que não importa o que a vida joga em você, você vai fazer disso uma possibilidade maravilhosa. Se essa uma coisa é feita dentro do ser humano, então toda situação é uma possibilidade. Uma vez que cada situação se torne uma possibilidade, esse ser humano vai desabrochar para uma vida plena. Essa é a aspiração de cada vida, tornar-se, de alguma forma, uma vida plena. Se você continuar sendo assim, você verá que após algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. A emoção é uma coisa muito poderosa, não é um truque. Esse é o modo de ser, esse é o modo inteligente de se existir. Sadhguru, você pode partilhar algo sobre como criar boa vontade e administrar as percepções? Então, como criar boa vontade? Eu estava fazendo um programa para uma das maiores, realmente uma das maiores empresas multinacionais do mundo. Os 25 principais executivos. É um evento de 2 dias. Eu tinha 9 voluntários comigo. O Isha Foundation é uma organização totalmente gerida por voluntários. E esses 9 voluntários estavam gerenciando tudo para o programa e, no segundo dia, um desses executivos me perguntou: Sadhguru, onde você consegue essas pessoas? Porque elas estão sempre à procura de atrito, sabe? Onde você consegue essas pessoas? Eu disse: você não as consegue, você tem que fazê-las. Como você as faz? Eu disse: você tem que fazer com que elas se apaixonem por você. Ah, como nós fazemos isso? Eu disse: primeiro você deve se apaixonar por elas. Aí eles disseram: ah, eles não nos pagam por isso. Então isso é tudo. Portanto, você não pode criar boa vontade, você tem que exalar boa vontade. Se você oferecer a todos, então isso retorna para você de muitas maneiras. Mas não se preocupe se isso vai voltar para você ou não. Esse deve ser o seu modo de vida. Esse deve ser o seu jeito de ser, que você naturalmente inclua a todos em tudo que você é. Alguns irão responder, alguns não irão responder, e tudo bem, é a escolha deles. Mas no que diz respeito a você, não há escolha. Você se apaixonou por todos. Quanto a eles, eles ainda podem escolher, mas depois de algum tempo eles perderão a escolha, eles não terão escolha. Se você continuar sendo assim, você verá que depois de algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. Inicialmente eles agem como se tivessem uma escolha, mas depois de algum tempo eles não terão escolha. Portanto, não tente criar boa vontade. Veja, quando eu digo se apaixonar por algo, tudo o que estou dizendo é que o que você chama de amor é apenas uma certa agradabilidade de sua emoção. A emoção é uma coisa muito poderosa. Embora as pessoas digam tanta bobagem intelectual, ainda assim o mundo é movido pela emoção humana. Sim? Não é mesmo? Quem é eleito ainda é movido pela emoção, não é? Quem é popular no país ou no mundo ainda é movido pela emoção, não é? Pessoas que você nunca viu, elas são as pessoas por quem você está apaixonado. Por favor, veja. Sim? Você vê um Amitabh Bachchan, ou um Tendulkar, ou um Brad Pitt, ou alguém, ou talvez a Angelina Jolie, me desculpe.
Você se apaixona por gente que você nunca viu, porque essa é a natureza de sua emoção. Portanto, a emoção é uma ferramenta poderosa. Então, se você conseguir manter uma doçura constante em sua emoção, você se apaixona por tudo ao seu redor. Se você for assim, as pessoas não têm escapatória. Elas se apaixonarão. Não é um truque. Esse é um modo de ser, esse é um modo inteligente de existir, pois, quer se apaixonem por você ou não, a sua vida é muito agradável e doce. Se alguém te ama ou não, não faz diferença. É apenas o fato de você estar amando que torna a sua vida muito agradável. Então, boa vontade, não existe truque para criar boa vontade. Isso é chamado de astúcia, sabe? Não existe truque. Você simplesmente seja assim. Aqueles que respondem irão responder. Aqueles que não, não. Qual é o problema? Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.